Voltando com o nosso Tambor Debate, hoje recebendo Tássio Teixeira, pré-candidato do PSOL ao governo do estado. Tássio estava me falando aqui nos bastidores do programa que você é um pré-candidato que já escolheu o seu vice, porque eu tenho falado muito nos meus comentários e tal, que os partidos, quando formam, escolhem um pré-candidato, levam muitas vezes o assunto do vice e tal até as coligações. O espaço de vice fica ali como um espaço onde eles podem tentar atrair os partidos e tal, e você já avançou nesse diálogo. Você lá e o pessoal do seu partido, o pessoal nessa pré-campanha, mas já definiu a pré-candidata a vice, é uma mulher. Quem é essa mulher? Adjane Simplício, é professora da rede municipal de ensino aqui de João Pessoa, é do setorial LGBT do PSOL, é também do movimento de cultura, ela faz parte de Maracatus e de alguns baques que existem aqui na nossa capital. E por que é possível para a gente já avançar também na escolha? Tem muito a ver com o que a gente discutia no bloco anterior. A gente não precisa ficar esperando os conchavos e o toma lá da cá para essa definição. Nós temos uma reunião para acontecer agora segunda-feira com o PCB para discutir a possibilidade de construção de uma chapa. E eles sabem qual é o nível de debate que nós estamos tendo internamente com a apresentação tanto do meu nome como pré-candidato ao governo, como a Adjane, ou mesmo do Nelson Júnior, que é o nosso companheiro que está aí como pré-candidato ao Senado, mas a gente está com essa disposição de dialogar e de construir com esses companheiros e companheiras que fazem o PCB. Então, como a gente faz a nossa discussão pelo programa e não pelo conchavo, a gente fica bem mais tranquilo para discutir política e proposta de transformação. Tá, se você já deve ter respondido muito isso, é um assunto que vem de uns anos para cá, desde que ele se desligou do PSOL, mas muita gente me pergunta aqui nas redes sociais e fala o nome de Renan Palmeira, porque Renan foi um candidato que eu acho nas eleições de 2012, onde a população de João Pessoa pedia também uma mudança, não que o seu nome não seja um bom nome, na avaliação do seu partido e na avaliação dos segmentos dos movimentos sociais. Mas o nome de Renan também era um nome qualificado nessa luta LGBT, enfim, com os movimentos sociais. Ele saiu do partido, ele se engajou em outras políticas. Será que o PSOL não poderia reconversar com o Renan para também compor essa chapa majoritária de vocês? Ou não há esse diálogo da parte dele ou da parte do PSOL? Na verdade, esse debate ele não foi traçado em nenhum momento. Como você disse, ele está em outro partido. E o partido que ele está priorizando fazer uma discussão com o atual governador, em uma chapa junto com o PSB. Então, nós não temos o interesse ou intenção de avançar nisso. Seria contraditório por tudo que a gente fez no último período. Técnicos administrativos, por exemplo, que são servidores aqui da Paraíba, estão há 60 dias em greve e o governador sequer recebeu essa categoria para discutir uma possibilidade de mudança. Esse mesmo governo não teve a atenção devida nas dificuldades que nós tivemos com relação à água. Esse governo priorizou privatizar a saúde ao invés de ter a competência de gerir com menos recursos, avançar na nossa saúde. Ele praticamente dobrou os valores gastos com a saúde no nosso estado, pagando as empresas terceirizadas. Então, se a gente conseguisse, com esse recurso, a gente poderia ampliar a saúde e aí gerir com a competência que servidores públicos têm aqui no nosso estado. Então, não faz sentido nenhum para a gente dialogar em uma coligação que esteja junto com esse governo que está aí hoje. Você falou aí sobre a questão da militância da sua vice na educação, você também milita no serviço social. Imagino que a educação vai ser um assunto da pauta principal do PSOL, não só deve estar sendo nessa pré-campanha e, eventualmente, se na coligação, nas convenções, quando o seu nome deve ser confirmado, deve ser um assunto que você deve tratar com interesse fundamental. O que é que a Paraíba precisa mudar na educação hoje? Precisa ter uma educação que consiga estar ao alcance e à qualidade da população. A gente percebe que hoje existem muitas fragilidades nesse processo. Na semana passada mesmo, a gente viu uma medida do Ministério Público Estadual que estava em um município aqui do interior para reabrir as escolas rurais. Essa é uma medida que nós entendemos que é fundamental que aconteça também aqui no governo do estado, já que muitas escolas rurais foram fechadas com o argumento da falta de recursos, com o argumento de ter poucos estudantes. Agora, se na zona rural existem estudantes que demandam educação, essas escolas precisam estar abertas, Então não tenha dúvida que o debate de educação, de valorização dos servidores, que estão, assim como os técnicos administrativos que eu disse até agora há pouco, estão com suas progressões congeladas, estão sem ter aumentos salariais, a gente precisa qualificar, garantir os direitos desses trabalhadores e trabalhadoras para avançar também na qualidade ainda mais da educação do nosso estado. Temos técnicos administrativos, temos professores,
equipe de arte, equipe de comunicação, que pense a educação como um todo. Que o secretariado, é importante que a gente diga isso, Guto, que quando a gente pensa em educação, de quando a gente pensa em saúde, de quando a gente pensa em segurança pública, a gente não faça como historicamente os outros desgovernos fizeram, né? Como fez Maranhão, como fez Cássio, como fez Ricardo, de lotear secretarias por partidos, que a gente consiga fazer com que essas secretarias elas dialoguem entre si, que elas tenham uma interação com a população e não pensem em políticas de forma isolada, porque se nós temos uma educação em pleno funcionamento, nós vamos ter também uma melhoria nos índices de segurança, vamos ter também melhorias no índice de saúde. Acho que esses são 3 temas que estão aí sendo mais reivindicados pela população. E tem um outro que a gente tem trazido como prioritário também para dentro do nosso programa de governo, que é o debate de água e o debate de agricultura. Porque, infelizmente, a população tenta debater isso o ano todo, durante toda a vida. Mas os governos só passam a discutir água quando a gente vive esse último período de longa estiagem aqui na Paraíba. Então, esses são temas que não vão faltar, que vão ser tratados com forma enfática pelo pessoal. Olha, desculpa eu insistir um pouco nesse tema, mas é motivo de pergunta de muita gente. Eu falei sobre o Renan e vem a discussão de outros partidos, como a questão do PT. A gente sabe que a nível nacional o PT e o PSOL têm bandeiras muito parecidas, pensam muito parecido, mas são como primos distantes, né? Não se bicam muito. E isso esbarra nos colégios estaduais. Na Paraíba, como você já classificou, não é diferente. A pauta do PT é uma pauta diferente, talvez não seja só a pauta, a questão da posição política que o PT adota é uma posição que diverge de vocês do PSOL. Mas eu queria perguntar, durante a pré-campanha, ano passado, não sei, nas eleições passadas, em algum momento teve reunião, teve a tentativa de construção de diminuir essa barreira e quem sabe somar num projeto só? Eleitoralmente não, pelo menos até o presente momento não. Não vou entrar aqui na política do Partido dos Trabalhadores, que ainda estão eles definindo o rumo que vão tomar, se candidatura própria ou se caminhar junto com o governo. Ainda existe uma diferença deles aí, não vi se apresentar em nenhum momento que a discussão seria de estar com a gente no processo eleitoral. Mas sem dúvida, na luta política a gente tem estado junto em muitos espaços. O pessoal, é importante que a gente lembre, ele nasce lá em 2003, quando alguns parlamentares votaram contra 3 medidas do governo Lula. A gente está falando do primeiro ano de Lula no poder. Quando os parlamentares votaram contra a presidência do Banco Central com Henrique Meirelles, que é o mesmo que vinha de Fernando Henrique, é o mesmo que ficou em Dilma e é o mesmo que está agora com o Temer. Que é pré-candidato. E que é pré-candidato a presidente. Então nós ali já votamos contra ele naquela presidência, naquele momento. Contra Sarney, que representa diretamente a velha política no nosso país, na presidência do Congresso Nacional. E não vamos esquecer da reforma da Previdência que Lula fez naquele momento ali, que nós votamos contra também, exatamente por entender que era um grande ataque, principalmente ao setor do funcionalismo público federal. Então nós conseguimos votar contra, eu digo nós, mesmo eu nunca tendo sido filiado ao PT, porque aqueles parlamentares defenderam posições que eu também defendia. E eles foram expulsos do Partido dos Trabalhadores, se encontraram com alguns militantes como eu, que não fazia parte do PT, e caminhamos juntos na construção do PSOL. Mas aí quando vem o desgoverno Temer, e a gente precisa ainda reivindicar a queda desse grande líder da quadrilha no nosso país, a gente precisa perceber que ele foi mais além. Ele rasgou a CLT, ele ameaça rasgar a aposentadoria como um todo. Congelou gastos públicos e isso tem uma influência direta com a política pública aqui na Paraíba por 20 anos. Então essas medidas elas precisam ser enfrentadas. Intervalo, 1 minuto para os comerciais, voltamos já, aguarde aí.